Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso 36. A palavra do Senhor diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, preste atenção nisso. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Preste atenção nesse texto, porque esse fato é muito interessante. Jesus vai na casa de um homem, de um fariseu, um religioso da época, alguém que observava a lei e a aplicação da lei, a vivência da lei. Esse homem convida o Senhor Jesus, Jesus aceita esse convite, vai para esse jantar e reclina-se à mesa. E quando essa mulher, a Bíblia fala que, não fala o nome dela, só diz que ela é uma mulher. E diz que ela é uma pecadora. Essa mulher fica sabendo que Jesus está na casa desse homem e vai até onde Jesus estava, chora aos pés de Jesus, molha os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga os seus pés com seus cabelos, os beija e os unge com perfume. Mas é interessante o comportamento que esse homem tem ao ver a cena que acontece dentro da sua casa. Jesus havia sido convidado, porém aquela mulher estava ali de penetra. Mas aquela mulher tem uma atitude diferente que o fariseu que havia convidado Jesus não teve ao receber o Senhor Jesus na sua casa. Esse homem é um religioso, esse homem é responsável por zelar a lei, esse homem já havia ouvido falar a respeito de quem era Jesus e daquilo que Jesus fazia. Esse homem convida Jesus para conhecer mais perto quem era Jesus e ouvir de Jesus aquilo que ele tinha para falar, porém ele recebe ao Senhor Jesus como quem recebe qualquer outra pessoa. Ele não dá o devido valor para Jesus. De certa maneira, ele até despreza o significado da pessoa de Jesus. Ele despreza tudo aquilo que ele já havia conhecido a respeito de Jesus, do que ele ensinava e daquilo que ele fazia. Preste atenção nisso. Mais tarde nós vamos ver, nos versículos que seguem, Jesus conta uma história para esse fariseu, e depois de contar essa história, o Senhor Jesus aponta para aquela mulher, verso de número 44. Preste atenção e acompanhe comigo. Jesus diz para Simão, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo,
Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. E você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. O fariseu recebe a Jesus, mas o fariseu não recebe Jesus como ele receberia a qualquer outra pessoa, porque a maneira básica de receber as pessoas nessa época era de que os seus servos viessem com uma tigela de água e com um pedaço de pano, para que essa pessoa tivesse os seus pés lavados da caminhada, para que essa pessoa ela se sentisse honrada e bem recebida naquele ambiente. O dono daquela casa, o dono daquele lugar, o líder daquele lugar deveria receber aquela pessoa com um beijo em sinal de aceitação. Você é bem-vindo, você é aceito nesse lugar. Porém, Jesus não tem nem os seus pés lavados, Jesus não é recebido da maneira certa e Jesus também não tem a sua cabeça ungida. Aparentemente esse homem era um homem justo. Aparentemente esse homem era um homem reto. Era um homem a respeito de quem as pessoas tinham expectativa. Porém, nada melhor do que nós entrarmos dentro da casa do outro para sabermos de fato como o outro é. O seu relacionamento com Deus não é definido dentro dessa igreja. O seu relacionamento com Deus é definido dentro da sua casa. O seu relacionamento com Deus não é definido dentro da programação de uma igreja, dentro do evento de uma igreja. O seu relacionamento com Deus é definido no dia a dia lá no seu trabalho, no meio da sua família, dentro da sua faculdade, lá na sua escola, na rua onde você mora, no condomínio onde você vive, no trabalho, na profissão que você exerce, é ali que o seu relacionamento com Deus é definido. Preste atenção, é muito fácil nós cantarmos aqui, mas é muito difícil nós adorarmos a Ele dentro da nossa casa. É muito fácil nós gritarmos o nome dele aqui, mas é muito difícil nós entrarmos dentro do nosso quarto e fecharmos a nossa porta e buscarmos em secreto aquele que nos vê em secreto e que tem uma recompensa preparada para a nossa vida e para todo aquele que o buscar. Quem está entendendo pode dizer amém? Esse fariseu estava recebendo o Senhor Jesus, mas ele recebe a Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma. É muito difícil nós buscarmos, nós definirmos o nosso relacionamento com Deus dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa nós estamos vulneráveis. Nós ficamos com as nossas emoções mais à mostra, mais expostas. Essa semana eu falei com a equipe que trabalha aqui na igreja durante o dia a dia e disse, olha, não adianta você querer ser excelente aqui na igreja se você não é capaz de arrumar sua cama quando você acorda. Eu aplico isso nessa mensagem nessa noite para que você não entre em 2020 iludido, como você entrou em 2019 iludido também, achando que a sua vida espiritual vai melhorar apenas pela mudança de data. Não, a sua vida espiritual tende a piorar se você não mudar a sua postura, se você não mudar a sua conduta. Eu quero que nós entendamos nessa noite que tudo está relacionado à saúde do nosso relacionamento com Deus. As vitórias nas nossas batalhas, as conquistas que nós almejamos, o desejo do nosso coração,
tudo está relacionado com a saúde do nosso relacionamento com o Senhor. O salmista, ele disse: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer de estar na presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor, tenha prazer em meditar na sua palavra, em ouvir a sua voz. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Existe desejo no seu coração? Primeiro de tudo, você precisa encontrar o seu prazer na presença do Senhor. Esse fariseu recebe ao Senhor Jesus de qualquer forma, e quando aquela mulher, que a Bíblia diz que ela era uma pecadora, fica sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu, verso 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: você até convida Jesus, você até deseja que Jesus esteja presente, você até quer que Jesus faça parte da sua vida, mas você sabe uma coisa que Jesus não tolera: Jesus não tolera ser tratado de qualquer forma. Ele não tolera que a honra devida ao seu nome, a honra devida à sua presença, não lhe seja dada. Sabe por quê? Jesus, ele não é uma pessoa carente, mas ele sabe quem ele é, e ele não dá a sua glória para ninguém. Quem está entendendo pode dizer amém? Você até quer que Jesus esteja na sua vida, você até quer que Jesus faça parte da sua história, porém você não é capaz de valorizar a presença do Jesus que anda com você. Às vezes nós entramos aqui e achamos que estamos vindo para qualquer lugar. Não, você não está vindo para qualquer lugar. Preste atenção, a religião se relaciona com Deus através de cerimônia. Aquele que nasceu de novo se relaciona com Deus através do culto, e nós estamos aqui para cultuar aquele que vive e reina para sempre. A religião invoca o nome do Senhor através de vãs repetições. Aqui nós rasgamos o nosso coração e invocamos o nome do Deus vivo e verdadeiro, que conhece o nosso coração, que está atento à nossa vida e que tem resposta para todo aquele que o busca. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. Se ele existe, você também precisa crer que ele está nesse lugar. Essa não é uma cerimônia religiosa. Esse lugar é um lugar de culto. É um lugar onde o nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia é invocado. E eu quero que você saiba de uma coisa, viu? Afaste o seu pé aí do corredor, porque ele está passeando por entre esse povo que está aqui fazendo maravilhas no nosso meio. É muito contraditória a maneira como nós agimos. Nós queremos que ele faça parte, porém nós queremos que ele esteja em segundo plano. Nós queremos que ele esteja presente, mas nós não queremos lhe dar o devido lugar. Nós queremos que ele esteja por perto, mas nós não queremos dar espaço. Aquela mulher, uma pecadora, fica sabendo que Jesus está na casa desse homem, se aproxima do Senhor Jesus, e o fariseu que o havia convidado diz a si mesmo: se esse homem fosse profeta, se esse homem realmente fosse quem todo mundo diz ele ser, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Preste atenção. Talvez você está aqui para analisar as pessoas, analisar o louvor, analisar o pastor que ora,
analisar o momento do ofertório, analisar o pastor que prega, analisar a estrutura da igreja, analisar todas as coisas. Preste atenção, você não pode vir aqui para analisar os outros, você precisa vir aqui dizendo: Senhor, eu sou um pobre pecador, que sem o Senhor eu não consigo avançar, eu vim aqui para buscar a tua presença, porque eu sei que sem o Senhor nada eu posso fazer. Esse homem está analisando consigo mesmo, ao invés de aproveitar a presença que está diante dele. Preste atenção, existe uma presença nesse lugar, e dentro desse lugar existem dois grupos: aqueles que analisam e aqueles que usufruem da presença. Eu sou daqueles que usufruem a presença. Eu não sei quem é você, mas eu sei que existe comigo gente que está usufruindo da mesma presença que eu estou usufruindo nessa noite. Se esse homem soubesse quem é essa mulher, eu sei quem eu sou. Eu não preciso saber quem você é. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu conheço a trajetória que eu tenho trilhado até aqui. Eu não quero saber o quanto que falta para que eu chegue lá, mas eu posso dizer nesta noite: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. A cada dia Ele tem me ajudado a vencer. A cada dia Ele tem insistido em mim. Ele não tem desistido de mim. Ele tem ido atrás de mim. Ele tem me trazido para perto de todas as formas. Ele tem falado comigo, chamado a minha atenção, porque Ele tem um plano para a minha vida. Eu não presto para nada, mas mesmo não prestando, Ele tem um plano para mim. Saiba de uma coisa: Ele tem um plano para você. Eu não preciso saber quem você é, mas eu sei de uma coisa: aquele que está agindo dentro de mim e me transformando dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, é poderoso para fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Quantos creem nisso e podem dizer amém? Jesus, ele vira para esse homem e diz: Simão, eu tenho algo para dizer para você. E ele fala: mestre. E Jesus conta a seguinte história: dois homens deviam a certo credor. Quantos entendem o que é isso? Você se identifica com essa palavra? É muito forte, é Deus puro revelando aqui nessa noite. Dois homens deviam a certo credor. Sei que tem muito mais do que dois aqui, mas nessa noite eu declaro vitória sobre essas dívidas em nome de Jesus. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Quem se identifica com essa palavra aqui? Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Quantos recebem essa palavra nessa? Qual deles o amará mais? Essa semana eu vi um vídeo no Instagram do IGTV do Luciano Huck. E ele contou a história que um rabino contou. E a história é sobre um menino que anos mais tarde, depois de ter crescido, encontra o seu mestre, encontra o seu rabino, que havia lhe ensinado todas as coisas. E nesse encontro, aquele que um dia foi aluno, tão emocionado, diz: hoje eu sou professor, por causa de você, por causa do seu exemplo, por causa da sua forma. Você me inspirou a ser quem hoje eu sou. E o professor disse assim: mas o que eu fiz que inspirou você de maneira tão forte, a ponto de fazer com que você decidisse seguir o mesmo caminho pelo qual eu segui?
Ele disse: você não se lembra do que aconteceu? Certa vez, dentro da sala de aula, um amigo meu havia ganho um relógio de pulso. E ele havia ganho esse relógio de pulso do seu pai. E no momento de distração, esse amigo deixou esse relógio em algum lugar, que eu tomei para mim, roubei dele esse relógio. E quando o menino sentiu falta daquele relógio, ele reclamou com você. E você disse: olha, até o final dessa aula, eu quero que esse relógio apareça. Porque se ele não aparecer, eu vou ter que investigar e pegar bolso a bolso para ver com quem está esse relógio. O tempo foi passando, a aula foi chegando ao final. Ninguém havia se pronunciado, eu estava com tanta vergonha. E no final da aula você disse para todos se colocarem de pé, fazerem uma fila indiana e que todos ficassem com os olhos fechados. E um a um você foi investigando bolso a bolso, até que eu senti a sua voz se aproximar de mim e entendi que aquela seria a hora que eu seria investigado e o meu pecado seria descoberto. E você colocou a mão dentro do meu bolso, encontrou o relógio, mas só que você seguiu investigando os outros bolsos que faltavam, garantindo que todos estivessem com os olhos fechados. Você não se lembra que eu sou aquele garoto? O rabino faz: não me lembro, porque eu também estava com os meus olhos fechados. Glória a Deus! Todos nós somos devedores. Não é que Deus não saiba dos nossos pecados. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele prefere pegar cada um dos nossos pecados e lançar no mar do esquecimento. Ele investiga os nossos bolsos, mas investiga os nossos bolsos também com os seus olhos fechados. Ele nos olha através do Senhor Jesus. E quando nós somos olhados por Ele através do Senhor Jesus, nós nos tornamos, ao invés de alvos da sua ira, nos tornamos alvos da sua graça. E temos a nossa dívida imperdoável perdoada. Quantos estão aqui nessa noite são perdoados? Nenhum dos dois tinha como pagar aquela dívida, porém o credor perdoou a ambos, e a pergunta é: qual deles o amará mais? E Simão responde: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Diga comigo: ela amou muito. Porque aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Glória a Deus! Mas preste atenção numa coisa. Essa mulher não foi perdoada porque ela amou primeiro.
Ninguém vence Deus em amar. Você sabia disso? Ninguém é capaz de te amar como Deus te ama. 1 João, capítulo 4, do verso 10 ao verso 19, fala a respeito dessa questão de nós amarmos e sermos amados. E a palavra do Senhor diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Diga: eu sou amado. Não bata no seu peito assim, diga: eu sou amado. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Como é que Deus nos amou? Ele nos amou não segundo aquilo que nós merecíamos, Ele nos amou segundo aquilo que nós não merecíamos. É por isso que nós somos alvos da misericórdia. A misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos receber. Ou seja, o castigo eterno, a morte eterna, viver para sempre separado da presença de Deus. Nós somos alvos da sua misericórdia, porque não recebemos aquilo que merecemos receber, e também somos alvos da sua graça, porque recebemos aquilo que nós não merecíamos receber. Você pode dizer glória a Deus por isso? Foi dessa forma que Ele nos amou. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Fez isso comigo? Ela vai ver. Fez isso comigo? Vou me vingar daquele sujeito. Já sentiu isso? Já falou isso a respeito de alguém? Desgraçada, foi com um vestido mais bonito que o meu. Olha que baranga, emagreceu. Condenada. Vou me vingar, vou tomar um lactopurga 3 vezes ao dia. É assim que nós devemos amar uns aos outros, não dando ao outro o que o outro merece. É muito difícil, sim ou não? Mas dando ao outro aquilo que o outro não merece. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Levante a sua mão direita para o alto e diga: eu tenho. Diga: eu tenho. Habitando dentro de mim o Espírito de Deus. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Preste atenção. Para que serve o pecado? O pecado não serve para fazer parte da nossa biografia. O pecado só serve para ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e o pecador só serve para ser não julgado, porque Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas Deus enviou Jesus para salvar o mundo. É por isso que Ele nos salvou, é por isso que hoje você está aqui, é por isso que essas 73 vidas de hoje de manhã desceram as águas, porque nós não temos um juiz estabelecido sobre a nossa vida, nós temos um Salvador que nos liberta de toda e qualquer condenação. Você está entendendo isso? É por isso que nós não somos e não devemos julgar e nem sermos juízes de ninguém.
Porque quando julgamos, nós imitamos ao diabo, porque ele é quem nos condena, é quem nos acusa. Porém, quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós caminhamos a segunda milha, nós imitamos ao Senhor Jesus. E é para isso que nós fomos chamados. O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aqui está: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Jesus, sabendo de todas as coisas, e talvez por querer se livrar da opinião pública, Jesus poderia ter dado um coice na mulher e dito: sai do meu pé, não queima o meu filme, se afasta de mim, porque você não é digna de tocar em mim. Preste atenção, ninguém seria digno de tocar nele, mas ele se fez pecado no meu lugar e no seu lugar, e é por isso que nós temos livre acesso a Deus, porque ele abriu o novo e vivo caminho, e nós podemos entrar confiadamente até o trono da graça. O que nós devemos fazer é o que a palavra do Senhor nos ensina: nós devemos confiar nesse amor. Quando o diabo te acusar e querer estabelecer condenação na sua mente, confie no amor de Deus. Esse pecado já foi esquecido, perdoado, você já foi lavado, remido, e você é justificado pela obra da cruz do Calvário. Quantos creem nisso podem dizer amém? Então Jesus vira para aquela mulher e diz para ela: mulher, os seus pecados estão perdoados. É muito melhor você ter o seu pecado perdoado do que um carro zero. É muito melhor você ter esse peso removido de sobre as suas costas do que uma casa própria. É muito melhor você ter esse vazio do seu coração preenchido do que ter muito dinheiro na sua conta bancária. Sabe por que você está aqui? Porque a sua alma tem sede de Deus, porque o seu espírito tem sede de Deus, e somente Ele pode satisfazer o que o seu espírito e a sua alma têm buscado. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus.